Começando eu aqui, Val Capelli, o nosso programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, fazendo essa reflexão sobre a vida, sobre a nossa capacidade de atuação, sobre a realidade em que vivemos e buscamos sempre uma inspiração, às vezes numa força maior, às vezes uma conexão elevada. Quando buscamos essa referência espiritual, esquecemos que existe um conteúdo de espiritualidade muito profundo, já implantado em nosso ser. A conexão com os nossos talentos, nossas forças potenciais, que transcendem a mente que quer dar conta de tudo, resolver toda a situação. Nossa mente às vezes parece querer ser Deus para tomar conta da situação, antever as possibilidades e buscar proceder de uma forma a evitar qualquer desconforto, e falta exatamente a conexão com uma fluidez, como se nós estivéssemos numa estrada, num caminho, percorrendo uma jornada ali numa estrada, e nós podemos ficar olhando para os pés pisando no caminho onde andamos. Nós podemos ampliar a nossa visão no entorno e conhecer realmente a lateral, as bordas, o entorno daquele caminho, né, onde nós vamos interagir com as situações que estão à nossa volta. Nós podemos ampliar a nossa visão, como se nós elevássemos a nossa percepção visual e assim enxergássemos o todo, o horizonte ao redor, a situação à frente, uma ótica longínqua daquele caminho. Então nós temos tanto a capacidade de focar a realidade presente e imediata daquilo que atuamos, quanto a habilidade de interagir com o que está à nossa volta, interagir com os que circundam a nossa experiência de vida, e assim aprender, transmitir, se relacionar, pegando assim os sinais que vão dando norte do curso desse caminho, né? Como também podemos nos conectar, olhar, ampliar as nossas forças e logo ter uma dimensão maior. Quando nós falamos de espiritualidade, às vezes nós buscamos a conexão com entidades, né, com almas, e essa conexão do plano espiritual com a nossa consciência desperta na vida, na encarnação, ela é mais difícil do que a nossa expansão da consciência, que conecta as nossas próprias forças, a inspiração, esse feeling, e também, né, a visão da nossa própria alma, que nos coloca numa trajetória de vida boa, levando para o que há de melhor na trajetória nossa. Então, muitas vezes corremos, quem será o espírito que me acompanha, qual espírito pode me inspirar, que espírito está me acompanhando, e é mais difícil ele se conectar a você, uma energia extra, fazer essa conexão, do que nós expandir a consciência e se conectar, né, a essa visão muito mais ampla. Quando nós estudamos na metafísica a glândula pineal, é como se nós tivéssemos ali um scanner da situação, uma captação das energias e circunstâncias que envolve todo o contexto, a nossa vida, a nossa atuação. Nós escaneamos a realidade antes mesmo de viver aquele momento. Nós, enquanto estamos seguindo uma trajetória, um caminho, a nossa energia já está na chegada, preparando o ambiente, criando uma atmosfera condizente com a nossa frequência que levamos até esse lugar. Então, à medida em que nós nos conectamos à força potencial, não somos um ser reduzido ao mental, não somos um ser reduzido ao fato propriamente dito, mas sim uma alma que transcende isso tudo. E quando nós observamos o corpo, a gente vê que veículo extraordinário cuja força para mantê-lo ativo, para manter o organismo vivo,
É uma força potencial espiritual da nossa essência muito grandiosa. Então, conectar com os nossos talentos nos dá uma capacidade realmente muito grande de atuar na realidade. Mas aí nós queremos mudar o mundo, ter uma expressão diferenciada, especial, enaltecida. Isso é egóico, isso é mental. O bom mesmo é viver o melhor da experiência e ter essa sensação gostosa de viver, participar, compartilhar, estar presente e fazer parte daquele momento que realmente é um presente da eternidade, estar vivo diante daquelas coisas que estão acontecendo naquele momento. Então, quando nós temos essa consciência, a gente não se sente à parte, desconectado. Ao contrário, a gente se sente integrado. E essa conexão ao processo da vida, da existencialidade e com os nossos próprios potenciais são fundamentais para que a gente flua na vida. Mas, Valcapelli, eu tenho que aprender tantas coisas. Você tem faculdades cognitivas que te dão a condição interna de abstrair uma informação, de guardar essa informação, de processar esse fato e assim ter uma boa lucidez, lógica, raciocínio, um pensamento lógico, uma estratégia assim, psíquica extraordinária, suas faculdades cognitivas de captar, assimilar e assim definir todo o contexto, é extraordinária. Mas e espiritual? É mais do que registrar o fato, é se sentir parte da experiência, é ter esse sentimento integrado, as pessoas ao todo, e na confiança de que lá na frente eu vou estar comigo, e que à minha frente chega a minha energia, preparando o ambiente do qual eu faço parte, e em torno eu contemplo, como a minha trajetória, onde eu não estou contornando ou modelando o barranco da estrada, o entorno do caminho, a vegetação de onde eu passo, mas eu estou apenas contemplando, integrando, e essa interação durante o caminho cria uma dinâmica muito agradável, porque eu celebro cada passo que dou, eu celebro cada momento da vida que eu tenho, por onde eu passo, as paisagens que tem, as situações que se passam, a realidade que eu lido, como uma experiência gratificante. E ao longo da vida percorremos por tantos caminhos que aí chegamos no momento com uma bagagem de experiência extraordinária, de ter vivido, atravessado fases, superado dificuldades, superado situações tantas que realmente nos permite viver de uma maneira incrível. Então está aí a consciência metafísica da espiritualidade relacionada à sua vida, o movimento, a interação com a realidade, ao se jogar na vida e conectado a um corpo, esse veículo extraordinário, detentor dos nossos potenciais, ou seja, o corpo é como se fosse um departamento das nossas qualidades, e quando a vida solicitar, quando na vida for necessário eu utilizar, eu as tenho como um grande recurso do meu ser, um recurso espiritual, porque pertence à minha alma, ao meu espírito, que eu vou realmente colocar. Cada área do corpo, segundo a metafísica da saúde, manifesta uma força potencial. Nas articulações, a habilidade sua de realmente fluir, ser maleável, integrado ao meio, não queira contornar a estrada para uma direção pré-estabelecida ou desejosa. Vá no caminho, aquele é o curso da estrada, faça esse caminho, percorra ele. Depois, se esse caminho não for o escolhido, o melhor para ser percorrido, comece outro. E assim, nós temos essa habilidade da flexibilidade, da maleabilidade, usando uma inteligência outra que não depende exatamente do nosso desejo, do querer, mas sim uma inteligência mais voltado ao espiritual, ao emocional, que realmente aceita as curvas do caminho
porque é mais difícil você remodelar o caminho, mas quando passa e percorre aquela curva, pode escolher depois caminhar em outra direção, sem precisar necessariamente mudar o caminho em que estamos. Porque a vida que temos, ela é relacionada às circunstâncias que vivemos até aqui, que trouxemos na dinâmica de realidade em que vivemos, e também diz respeito a pessoas que compartilham, que fazem parte, que vivenciam junto a nós. Então não dá para a gente mudar tudo, todos, por um desejo nosso somente. Atuamos na vida modificando os nossos caminhos à medida em que eles bifurcam. Por onde nós transitamos, há uma bifurcação e nós tomamos outra direção. Não necessariamente precisamos refazer a trajetória e seguir numa direção imediata para outro curso quando não se tem uma bifurcação para lá. Aceitar, integrar a realidade, interagir com o que de fato existe, ser maleável, flexível, e não rígido e sólido, senão nós vamos rachar, trincar. O bambu é uma planta que realmente inclina a força do vento, cede a essa pressão que o leva a uma direção e a uma envergadura, por isso ele não trinca, ele não racha, ele não quebra. E quando você tem plantas que são mais rígidas e com tronco mais sólidos, a solidez, ela causa um rachar, um trincar. Então, quando nós somos muito ríspidos, ou quando nós somos muito premeditados, ou muito enfático, estamos como uma árvore de tronco rígido, cuja força do vento e vibração do solo põe ao chão ou leva a um trincar, a um rachar. E quando a gente observa isso na questão metafísica do nosso corpo, nós observamos as dores articulares, que hoje os tratamentos que buscam para problemas articulares são muitos. As pesquisas que fazem como evitar dores articulares, o que fazer com dores articulares, como fortalecer os tecidos articulares, as cartilagens articulares, nós vemos aí que nós queremos ser ainda rígido, continuar com essa maneira irredutível, assim é nosso desejo, esse é o nosso querer, ele é soberano e eu insisto. Não, ele é eterno. Neste momento eu não o pratico, mas ele faz parte da trajetória, e quando eu tiver um caminho que naquela direção leva, é para lá que eu vou enveredar. Essa consciência maleável, flexível, sem depender de um imediatismo, porque afinal de contas nós somos eternos, não precisamos neste momento, Quero ir para tal lugar, quero fazer uma trajetória desse jeito, quero encontrar tal pessoas, quero que elas estejam comigo. Quanto querer, isso é um contrato, um caminho de muitos ferimentos. E você vai trincando, suas emoções vão sendo abaladas, e aí você sente realmente o desconforto, a dor, e aí as dores articulares. Me dói não ter as pessoas que eu quero comigo, me dói não ir para a direção pretendida, me dói não estar no caminho desejado, de bate-pronto imediato, e eu vejo as pessoas caminhando por ele, e eu. Ai, não se machuque, não. Aceite, integre, seja maleável, flexível, porque seguramente a sua direção, que levará à inclinação que você aspira, vai se abrir. Numa próxima curva do caminho, num próximo ponto do caminho, você vai ter essa direção. Então, as pessoas, elas têm processos somáticos articulares, que vão mostrando exatamente essa rigidez, esse desgaste articular. A artrose, por exemplo, é um desgaste da cartilagem articular. E quando as articulações elas vão apresentando essa alteração patológica, essa doença da artrose, é assim, não tenho o que fazer, eu preciso ceder. Metafisicamente o sentimento é esse. Não tendo o que fazer e precisando ceder, tudo bem, vai, não gosto mesmo, que seja como vai, não vou gostar, não vou curtir. Sabe aquela visão? Se tal pessoa não tiver, não vai valer a pena. Se ela não vier, não vai ser gostoso. Se não tiver tais coisas, se não for desse jeito, tudo bem, que seja de qualquer jeito. Para mim já perdeu a graça mesmo.
Olha, né? Sabe aquela coisa de começar um dia com um sentimento que metafisicamente a gente fala artrosado? Começando desse jeito, com uma bordoada ou um evento qual é esse logo no começo do dia, acabou o dia para mim, acabou. Agora é só seguir acordado até dar sono outra vez e vou comer antes de dormir, porque meu corpo vai pedir alimento, porque para mim acabou o dia. Olha um sentimento artrosado. Tem muita coisa nesse dia, o desconforto veio logo no início, para mostrar que outras coisas boas venham, né? Assim, a gente entra naquela questão de ficar tão desencantado, porque atribuímos a uma situação, a um fato, né? Se for desse jeito, vou gostar, se não for, vou tocar, porque não tenho como sair de lá, mas para mim já acabou o encanto. Acabou o encanto. O encanto não pode estar na situação, pautado num acontecimento, ou depender de uma pessoa. O encanto é um estado de espírito, que torna encantador. Vamos procurar um jeito diferente, vamos encontrar uma maneira de tornar relativamente agradável isso. Vamos ver o que de bom a gente pode extrair do pouco de bom que sobrou nessa situação. Pronto, tá vendo? Mas não, olha, se não for assim, vai ser porque tem que ser, mas para mim não vai valer. Olha só, que atitude realmente de perda do brio, da capacidade de interagir, curtir, apreciar, buscar um algo bom, descobrir algo gostoso, seja o que for. Então está aí. Não seja uma pessoa de sentimento, metafisicamente falando, artrosado. Não perca o rebolado por uma questão, não perca, né, a graça se tal coisa não acontecer, não perca o encanto se as coisas não tiverem o brilho almejado, as situações, né, desejadas. Dessa vez não deu, vamos ver como vai ser. Nós estamos chegando em ocasiões de festas, quando a gente está diante de um aniversário, de uma ocasião, e se tal pessoa não tiver, se tal não vier, se aquela não for, para mim não terá graça. Não posso fazer isso, porque eu preciso despertar o encantamento, que é a minha capacidade de tornar encantador aquele momento. Então, claro, gente, saudade, poxa, seria tão bom, mas essa vez não teve isso. E outras situações, quantas outras tem, e as outras pessoas, e tantos que ali estão, né? Eu me lembro de uma ocasião em que estava me dirigindo, né, a um evento que organizamos para centenas de pessoas e tinha lá várias dezenas, né? Quase chegava a uma centena de pessoas, mas algumas dezenas de pessoas. Acho que era coisa de 100 e tantas pessoas, quase 200, e haviam 60 pessoas. E eu, lamentando, puxa vida, tão bem organizado para tantas pessoas, e quantas faltaram, quantas não tiveram, quantas não vão. E aí eu tive uma inspiração que, olha, gente, me deu um lapso de consciência. Faça atividade para os que lá estão, porque eles merecem. Eles se dedicaram, se mobilizaram a lá estar. Nossa, gente, olha que pito da inspiração. Tomei uma bronquinha da inspiração. Ela veio naquela bronca, é mesmo, e todos que ali estão, quantos dessas dezenas que abdicaram de coisas agradáveis da vida dela para fazer parte daquele momento que eu estava fazendo com tanto carinho para ela. Então, hoje, quando fazemos uma viagem, nós não lamentamos os que não vão. Nós celebramos aqueles que com a gente viajam. Porque depois os outros vão ler o que a gente escreve, vão ver o que a gente faz. E um dia vamos compartilhar isso, seja num assunto que eu trago nas minhas redes sociais falando a respeito. Agora, em dezembro, lanço um livro, eu em parceria com a Gleides, será na Mystic Fair, no dia 9 de dezembro. Embarque nessa nova consciência. As vivências que fazemos durante a viagem, compartilhamos com o grupo, escrevemos, publicamos e vamos expor a vocês. Então, você que leu Embarque nessa nova consciência, você viaja na consciência que a gente tem quando a gente viaja. Quando estamos num lugar, as pessoas que ali estão, a gente mesmo, é uma experiência muito gostosa, é um aprendizado, é uma bagagem que a gente traz. A gente não vai lá pegar
né, imagens bonitas, postagem na rede social, a gente vai lá para buscar consciência do que aquele lugar proporciona. E as pessoas que com a gente vão, quem merece. A gente cuida com tanto carinho, a gente faz com tanto carinho que a gente, eu e a Gleice costumamos falar assim, é um presente quem viaja, porque nós fazemos um roteiro cuidadosamente pensado, organizado, para que você tenha o melhor movimento, com o menor desgaste, reduzindo as possibilidades de desconforto, para apreciar, celebrar aquele lugar. Então, ao preparar, é para quem com a gente viajar. Uma aula que eu dou, né, de metafísica da saúde, as pessoas que ali estão, porque eles são presenciais e à distância, e aqueles que assistem ao vivo, então, eu sou da época em que a gente era só presencial, então chovia, parava São Paulo, greve, alguma coisa, reduzia em 30% o número de pessoas que iam à aula. Como ela estava no roteiro, mantinha-se a aula, aqueles 30% que estavam ali. Então você olha, né, aquele público menor, dava aquele baixo. Agora não, gente. Às vezes altera, cai, reduz significativamente. Já teve aula, inclusive, que ninguém assistindo ao vivo, mas dezenas ali, todos, né? E é interessante a aula porque a gente põe as pessoas no vídeo e interage com elas, converso, brinco, o que elas falam, quem está assistindo a aula presencial ouve, e o que nós conversamos ali na sala, elas acompanham, é uma troca, depois é o fluxo do tema. Então, quando a gente programa uma atividade, seja um curso, uma viagem, essa aula, ou escreve, não é aqueles que não acessam, não é para aqueles que não estão conectados, mas sim aqueles que se conectam. Porque mais do que tudo é o nosso trabalho, é a nossa realização. Esse é o meu caminho evolutivo, que eu trago aqui a consciência metafísica de como seguir a trajetória, se ferindo emocionalmente o mínimo para não somatizar no corpo em forma de doença quando você se atrapalha para lidar com a realidade. Gostoso, né?